Então vamos lá então dar início aqui à nossa aula de hoje, que vamos explicar aí sobre os juros compostos, né? Na aula anterior falamos sobre os juros simples, e aí agora a gente vai ver aí juros compostos. Vou ver se essa caneta aqui tá melhor. Bom, a gente vai estar, no caso, para iniciar antes da gente entrar, digamos mesmo, na tese aí de juros compostos, eu vou é, só explicar aqui um pouco aqui sobre o logaritmo, tá? Porque digamos, um conteúdo aí que algumas questões de juros compostos, ela exige o conhecimento de logaritmo, tá? Para quem aí não sabe o que se trata logaritmo, eu acredito não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Logaritmo, que é um conteúdo aí que normalmente ele vem aí no primeiro, acho que é no livro do primeiro ano. Não, nesse aqui não tem. É um conteúdo que está aí no livro, acho que do primeiro ano do ensino médio, logaritmo. Mas aí a gente vai estar dando a revisão aí, não sei quem já viu aí, só para entender aí o que se trata aí o logaritmo, tá? Então vamos lá. Logaritmo. Tá, então assim, o logaritmo, ele tem como a fórmula aí, a nomenclatura, né, para a gente representar um logaritmo, ele é representado assim, ó, log de A na base B, log de A na base B, e o resultado disso aqui é igual a x. Log de A na base B igual a x, tá? Bom, o que que isso significa? Isso aqui digamos assim, é uma propriedade lá da potenciação, né, que a gente tem B elevado a x é igual a A. Então, isso aqui, ó, eu posso representar que B elevado a x é igual a A, tá? Então, B elevado a x igual a A. Um logaritmo é isso. Vamos. Tem algumas. é, na verdade, assim, o logaritmo, quando ele omite, vamos dizer omite, né, que não aparece esse B, alguns casos vocês vão pesquisar, não vai aparecer esse B aqui. Significa que, assim, o padrão, digamos, o logaritmo padrão é o que tem aqui nessa base 10, tá? Ou seja, quando vocês verem alguma coisa de logaritmo e não aparecer esse Bzinho aqui, ó, significa que é o 10, tá? Supondo, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo, logaritmo, eu não vou pôr o 10 aqui da base, eu vou pôr aqui eu vou pôr aqui 100, logaritmo de 100 igual a 2. Bom, o que a gente entende aqui por esse logaritmo de 100 igual a 2? Observe que aqui não apareceu o Bzinho, né? O que é? O B é a base. Ou seja, quando não aparece a base, ou seja, que ela vem aqui, digamos, omitida, né? Não apareceu, ele omitiu essa base, significa que é o padrão, que é o 10, tá? Então, sempre quando a gente se trata de um logaritmo e não aparecer a base, é porque é o 10. Digamos que é o padrão. Bom, então, entenderam que o B elevado a x é igual a A? B elevado a x igual a A. Quem que é o x? No caso aqui, o x vai ser o 2.
Quem que é o B? O 10. Então, isso aqui, ó, digamos que 10 ao quadrado igual a 100. Potenciação, 10 ao quadrado igual a 100. 10 vezes 10, 100. Tranquilo, conseguiu entender aqui essa parte? Então, sempre que tiver assim, ó, logaritmo, aqui a gente se lê assim, ó, logaritmo de 100 na base 10 igual a 2. Ou seja, 10 elevado ao quadrado é igual a 100. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, é só a gente memorizar isso aqui, ó. Sempre a base, a base já está falando, né? A base, esse x vai ser o nosso expoente, o x vai ser o expoente, e o a aqui é o resultado, certo? Aí aqui podemos citar outros exemplos. Vamos lá. Digamos assim, log de... Agora aqui não significa que vai ser sempre 10, não, tá? Eu posso criar um outro aqui, eu posso, digamos assim, quem vai ser aqui log de 9 igual a 2? Quem vai ser esse B aqui? Nossa interrogação aqui é o B. Então, a pergunta é, log de 9 na base B é igual a 2. Quem vai ser esse nosso B? Imagine uma base que você, levando ao quadrado, o resultado de 9 só pode ser o 3, né? Vou deixar aqui mesmo o B aqui, eu vou pôr aqui na frente. Então, aqui, esse B vai ser igual a 3. Ou seja, log de 9 na base 3 igual a 2. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 9. Conseguiram entender aí? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Referente a essa parte aqui de logaritmo? Vamos ver um outro exemplo aqui? Log de 16, logo de 16, na base aqui 2. Vamos pôr agora a base. Log de 16 na base 2. Qual vai ser o nosso resultado aqui? Vamos ver se vocês estão... 4. 4. O colega foi rápido aí. Log de 16 na base 2 vai ser 4. Por que isso? Porque 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Entenderam, pessoal? Então, tranquilo, né? Até aqui. Colega aí que não conseguiu entender, né? Ainda. Vamos ver lá. Vamos criar um outro aqui. Deixa eu ver se o reflexo aqui. Eu acho que dá para vocês verem aqui, né? Log de log de 25 na base 5. Quem vai ser esse resultado? Estão conseguindo enxergar aí? Log, só vou melhorar esse 25, que ficou bem pequeno. Log de 25 na base 5. Qual vai ser o resultado? 2. 2. Por quê? Porque 5, a base, lembra que sempre esse Bzinho é elevado ao resultado aqui, que é esse X, aqui é o que chamamos de X. Então, 5 ao quadrado, 25. Então, log de 25 na base 5, o resultado vai ser 2. Log de... vou pôr aqui log de 1000. Log de 1000. Qual vai ser esse resultado? Vamos lá?
Log de 1000. Base 100? Aqui, lembra quando eu falei aqui, quando aqui não aparece? Foi uma pegadinha, já esqueceram. Ó, quando não aparece, entende-se que quando ele vem aqui, digamos, omisso, subentende que é o 10. Então, eu não coloquei de propósito para ver se você entender, né? Então, se não apareceu, entende que é 10. Qual o expoente aqui de 10 para o resultado da 1000? 10 vezes 10 vezes 10, né? 3 vezes. Ou seja, log de 1000 é igual a 3. Por quê? Porque 10, que não apareceu, tá? Que eu falei aqui anteriormente, eu coloquei aqui para vocês entenderem que ele aparece, vem omisso, significa que é 10. Então, 10 elevado a 3, Professor, ao 10 ao cubo, igual a 1000. Oi? e quando outro número, a não ser 10 ou 1000 ou 100, vem sem o número de baixo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tipo assim, 1000 embaixo vem 10, né? Sim, baixa aqui 10. Quando não aparece, significa que é 10, tá? E o 100 também, né? O 100, não entendi o 100. O 100 também é 10 embaixo, se não vir? Se não tiver o número. Não, qualquer número que aparecer aqui, se não aparecer o 10 aqui, ó, ou se não aparecer nenhum número aqui, entende-se que é 10, tá? Sempre Essa 10, né? observação, a colega tinha respondido, eu não vi, ela aqui deixou no chat, quando eu perguntei aqui, ó. É, então, assim, ó, quando ele vem omisso, entende que é 10, independente do número que esteja aqui, tá? Vamos ver outros exemplos aqui. Vou fazer aqui no meio, aqui fica melhor a visibilidade aqui, ó. Então, quando tem que recarregar esses pilotos aqui. Quando o log não aparecer aqui, ó, independente é, de qual seja o valor aqui, digamos, não, vou criar um número aqui qualquer, log de 81. Já vai dar um número aí que é decimal, né? Mas aqui é só para a gente entender. Se ele não apareceu aqui a base, log de 81, se ele não apareceu a base, eu vou ter que calcular aqui, imagine o seguinte, ó, qual o número para esse logaritmo aqui, ó, se apareceu a questão lá só assim, eu teria que entender assim, aqui o seguinte, qual o número de 10 elevado a x aqui, ó, que é a resposta de 81. Entendeu? Então, assim, ó, não apareceu, independente do número que, tiver, que aparece aqui, ó, eu tenho que entender que a base vai ser 10. Se ele veio omisso, tá? Então, 10 é elevado a um determinado número, o resultado vai dar 81. Digamos assim, só que ele apareceu uma base aqui é, vamos pôr aqui o 9, né? Apareceu log de 81 na base 9. Opa, agora sim eu já consigo já ir direto. Ele já determinou uma base. Quando vem omisso, qualquer valor, independente do que aparece aqui, sempre 10. Se ele apareceu, então eu vou calcular aqui, o 9x que é igual a 81. Qual vai ser o valor de x? 9 ao quadrado, né? 9 ao quadrado, 81. Então, esse resultado aqui é igual a 2. Não apareceu, é 10. Tranquilo. Log de. Aí aqui eu posso estar citando vários exemplos aqui, tá? Digamos, assim, 27 e aqui 3. Então,
Agora eu vou ter que descobrir. Aqui eu digamos, quando ele veio nessa situação aqui, ó, não significa que aqui é 10 não, tá? Porque ele já determinou aqui o valor de x, tá? Esse valorzinho aqui, ó, ele já nos apareceu. Se ele já apareceu, eu vou ter que imaginar o seguinte, ó. Imagina que essa situação aqui eu preciso entender que o quê? A incógnita veio aqui na base. Ou seja, esse Bzinho, eu não sei quem que é ele. Eu só sei que o expoente dele, o resultado, vai dar 27. Então, quem vai ser esse número para que o resultado dê 27? Teria que ser 3 vezes 3 vezes 3. A colega ali já colocou. 3 ao cubo igual a 27. Entendeu? Então, essa nossa interrogação aqui não vai ser o 10, tá? Por quê? Porque ele já determinou. O 10 é só quando ele vem sem determinar, tá? Que foi o exemplo que eu citei lá, ó, log de 100. Ele não determinou quanto que é aqui. Então, subentende que vai ser 10. Então, o resultado aqui vai ser 2, porque 10 ao quadrado é igual a 100. Tranquilo? Alguma dúvida? E pode aparecer também, vamos ver, um outro exemplo aqui. Ó. Vamos pôr assim, ó, log de 4 igual um número baixo, porque aqui é a multiplicação. Log na base 4 é igual a 3. Então, ou seja, a nossa interrogação apareceu aqui agora. Ó. Vai ser, então, aqui eu tenho que entender ó, que a base elevado, ou seja, 4 elevado a 3, qual que vai ser o resultado? 4 vezes 4, 16, que isso aqui vai ficar assim, ó, 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar aí 64, não é isso? 4 vezes 6 dá 24, 64. Então aqui, ó, vai ser 64, entendeu? A nossa incógnita aqui, o 64. Por quê? Porque 4 elevado ao cubo, 64. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui? Só ressaltando que, no caso aí, dentro dos juros compostos, algumas questões, tá? Alguma questão específica possa ser que a gente precise aplicar esse logaritmo, tá? Mas aí, em tese, logaritmo é isso. E agora quem aí, digamos aí, tá com dificuldade, é só exercitar, só ficar fazendo brincando com os números aqui, fazendo esses cálculos aí. A gente vai memorizando, mas se vocês entendem o que é potenciação, logaritmo é isso. Só que aí, no caso, alguns logaritmos, a maioria dos exercícios vem número decimal, para nos complicar um pouquinho. Aí a gente precisa da utilização da calculadora. Bom, então vamos lá então aqui, agora entrando no nosso juros compostos, tá? Já vimos aí só uma revisãozinha aí de logaritmo, não sei se vocês chegaram a ver, né, no primeiro ano. Então, juros compostos. A fórmula dos juros compostos é igual ao montante, que é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa e elevado a n. Observe que já mudamos diferentemente do juros simples. Agora, com juros compostos, a gente tem o n como expoente. Por isso que quando se trata de expoente, potenciação, então alguns exercícios a gente precisa da aplicação do logaritmo. Bom, então a fórmula que a gente vai aplicar é essa aqui para juros compostos. Aqui na aula anterior eu expliquei, né? O M é o montante, C capital, esse 1 aqui no caso é da fórmula, o I é a taxa e o N é o período.
o tempo, tá? Esse tempo aqui, que ele pode ser calculado, o exercício pode pedir dia, mês ou ano. Só observação, quando se trata de meses, ele é equivalente a 30 dias, tá? Isso é padrão para qualquer exercício, para qualquer. Isso é por lei, digamos, até lei aí. A nossa Constituição lá define que um mês são 30 dias, tá? Eu falo porque, assim, tem alguns meses que são 31, mas isso é irrelevante, tá? Nossa lei, digamos, a Constituição, ela define que um mês são 30 dias. Até mesmo quando vocês tiverem empregados aí, registrados em carteira, vocês recebem proporcional a 30 dias. E férias, 30 dias. Se o mês teve 31, você vai voltar, digamos, um dia antes. Entendeu? Se você, eu sair de férias dia 10, um mês é de 31. Quando for no outro mês, você vai voltar um dia antes, dia 9, entendeu? Por quê? Porque é contado corrido 30 dias. Então, na nossa, digamos, caderneta de poupança, a gente contabiliza 30, tá? Se por acaso a gente precisar em algum exercício de utilizar isso aí. Tranquilo? Então, vamos lá, então, aqui no nossos juros compostos. Bom, os juros compostos, ele é bastante aplicado aí nas cadernetas de poupança. Quem aí já tem a sua conta já deve mais ou menos saber do que se trata aí de uns juros compostos, né? Então, assim, é aquele juro que é mensalmente ele é contabilizado. Então, como estava falando, a poupança, ela gera o juro, digamos ali, mensalmente, todo mês é contado aquele juro. E, digamos assim, você depositou um dinheiro lá em um determinado valor em janeiro na sua poupança, determinado capital, você depositou. Quando chegar, digamos, em fevereiro você já vai ter esse capital e mais um juro. Quando chegar em, digamos, em março você já vai ter o quê? Em cima desse juro aqui, ó, que a gente, nesse primeiro mês aqui, a gente só contabilizou o juro em cima desse capital, né? Só que quando chegar, digamos aqui em março, já vai incluir em cima desse capital esse juro. Entendeu? Digamos assim, supondo, vamos pôr aqui R$ 100, você depositou R$ 100. Digamos que o juro lá deu R$ 10, ficou o capital mais R$ 10. Significa que em março, essa contabilidade que você vai fazer aqui do juro aqui, você vai fazer em cima de 110. Claro que já vai dar um juro maior, né? Se até aqui deu 10, possa ser que aqui já vai dar um 11. Aí a gente vai fazer o cálculo proporcional. Possa ser que aqui já vai gerar R$ 11 de juros. Então, assim, cada mês já vai aumentando. Por quê? Porque é juros sobre juros. Aquele juro que você ganhou ali naquele mês, quando for o mês seguinte, ele já vai contar um juro em cima daquele ali. Então, por isso que é os juros compostos. E aí, ele vai aqui no expoente. Então, vamos lá nos exercícios, que aí nos exercícios a gente vai vendo os detalhes, as particularidades de cada exercício, né? Só detalhe, diferente do lado do juro simples, que a gente teria que, a gente tinha quando a taxa que era ao mês e o período, ele pode ser em mês, ou por assim, em mês ou em ano, né? E a taxa também aqui, às vezes ela aparecia também aqui em ano também, né? O A.A, em ano. Aí a gente tinha a opção, né, de a gente ver qual que seria mais vantajoso para a gente ali, deixar a taxa em ano ou em mês, enfim. Nesses juros compostos aqui, não. Essa taxa, digamos que na taxa a gente não pode mexer, tá? A taxa, se ela veio já especificada
Se é em mês, eu tenho que trabalhar o exercício em mês. Eu posso mudar o período, tá? O período aqui eu posso alterar. Já a taxa não. Porque a taxa ela já foi pré-definida, que ela vai ser contabilizada mensalmente. Eu não posso pegar essa taxa e, supondo assim, se é 5% ao mês. Se é 5% ao mês, lembra que no juro simples era só a gente multiplicar por 12, que vai dar 60? No juros simples a gente poderia multiplicar por 12 e daria 60. Só que nos juros compostos não podemos fazer isso porque em cima de cada mês vai gerar um juro em cima disso. Então, se digamos, se no mês de janeiro deu 5 aqui, ó, 5%, no mês de fevereiro vai dar 5, alguma coisinha, vai acrescentar, porque em cima desse juro vai contabilizar outro juro. Então, ele, quando chegar aqui no final do ano, aqui, ele vai dar muito mais do que 60%, tá? Então, por isso que a gente não pode alterar essa taxa, tá? A não ser assim, se o exercício ele já nos deu que é contabilizado anual, porque existe algumas, digamos, cadernetas de poupança, que ela já vem pré-estabelecida, anual. Aí eu também não posso dividir e calcular mensal. Eu tenho que resolver o exercício de maneira que a taxa ela já veio, digamos, pré-estabelecida, certo? Então, temos que tomar esse cuidado aí nos juros compostos. Então, essas observações aí. Vamos, então, aqui nos exercícios. Eu vou ler o exercício. Se alguém querer dar um print aí, eu vou estar resolvendo esse exercício aqui, o 34, né? Não sei se conseguiu visualizar aí. Vamos resolver esses exemplos aí para a gente entender, né? Como que a gente aplica aí essa fórmula de juros compostos. Vou pegar aqui. Bom, então o exercício pede para calcular os juros compostos e aí na letra A deu o seguinte: calcula aí o juro e o montante de um capital de R$ 300 aplicado uma taxa de 2% ao mês no prazo de 4 meses. Então vamos lá. Esse exercício aí de número 34, ele nos informou o capital de R$ 300, uma taxa de 2% ao mês e o período N igual a 4 meses. Bom, ó, aqui já está em mês, aqui já está em mês. Eu só estou fazendo essa observação por quê? Porque se aqui se aparecer em ano, eu vou ter que mudar e deixar igual a taxa, tá? Ressaltando que a taxa não posso mexer. Então, vamos aplicando nossa fórmula só no caso aqui, ó, deixando em decimal, a gente vai utilizar 0,02. Só lembrando aí que é dividido por 100. Quem assistiu a aula anterior, expliquei 2% é a mesma coisa de 2 dividido por 100, que é eu voltar a vírgula aqui duas casas decimais, tá? Que é esse valor, tá? Então a gente vai utilizar esse número decimal na fórmula. Bom, então eu vou lá, aplicar a fórmula, montante igual capital, que multiplica 1, somado mais a taxa, elevado ao expoente n. Então, nosso montante vai ser igual capital, R$ 300, que vai multiplicar o 1, somado mais 0,02, elevado ao expoente 4. 4 aqui que vai ser o nosso período. Opa, falei 4, escrevi 3. O nosso expoente aí vai ser o 4. Bom, inicialmente temos que resolver dentro do parêntese. Então aqui vamos ter montante igual a R$ 300, que vai multiplicar 1 mais 0,02. Ó, 0,02 somado mais 1, eu tenho que pôr 1 aqui, tá? Só lembrando que um número inteiro sempre a vírgula é após ele. Então, para mim armar minha continha vai ficar assim, tá? Então, 2, 0 e 1.
Então, 1,02 elevado ao expoente 4. Bom, então aqui, agora eu preciso resolver essa potência para depois eu multiplicar por 300. 1,02. Eu não vou resolver esse cálculo aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo. Acredito que a maioria aí já sabe resolver, né? Uma multiplicação com número decimal. Aqui tem que multiplicar 4 vezes aqui, tá? Então, o resultado disso aqui vai dar aí 1,082. Então, aqui vai ficar assim, ó, 300 que multiplica 1,082. Na verdade, aqui tem mais números aí, mas aqui é aproximado, tá? Eu posso até utilizar esse símbolo aqui, ó. Ser um valor aí aproximado. Vai dar muitas casas decimais aqui após essa vírgula. Então, esse montante, multiplicando 300 vezes 1,082, esse montante vai ser aproximadamente R$ 324,00. R$ 324,72. Bom, a questão pede também para a gente calcular o juro. Agora, o juro é a mesma fórmula do anterior lá, o que juro é o montante subtraindo o capital. Então, o juro vai ser o montante, esse valor, 324,72, subtraindo o capital, que foi 300. Então, vamos ter aí que juro vai ser igual 324 menos 300, só vai sobrar o 24,72. 24,72. Então, esse aqui foi o juro aí gerado aí nesse período. Tranquilo? Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida nessa aqui, ó? A letra A, tá? Da nossa questão aí. Podemos avançar? Vamos lá, então. Letra B. A letra B, ele pede para a gente calcular um capital de R$ 2.500 a uma taxa de 5% ao mês, um prazo de 1 ano. Então, vamos lá, um capital de, letra B agora, a capital de 2.500, capital de 2.500, a uma taxa de 5% ao mês. Só vou pôr o Czinho aqui para a gente não confundir. Capital a uma taxa de 5% ao mês, num período de 1 ano. Vou diminuir aqui também para não... Peraí. Senão nosso espaço fica curto aqui. A questão 34, letra B. Capital 2.500, a taxa de 5% ao mês, AM, e o N é igual a 1 ano. 1 ano. Bom, então antes da gente iniciar, eu vou observar aqui, eu já vou deixar em decimal 0,05, que é o mês, e aqui o período, eu vou ter que observar esse período, se está na mesma proporcional aqui, ó, ao mesmo tempo aí da taxa. Aqui, ó, observa que já apareceu em ano, então eu vou ter que fazer essa alteração aqui, ó, nesse período, de modo que corresponde ao mesmo aqui da taxa. Então, 1 ano equivale a 12 meses, né? Então, eu vou utilizar o N igual a
12 meses, certo? Então, essa observação aí. Aplicando então a fórmula, o montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 somado mais a taxa elevado a n. Portanto, vamos ter capital igual a 2.500, que vai multiplicar aqui 1, somado a taxa 0,05, e esse período elevado a 12. Primeiro aqui dentro do parênteses, então vamos ter montante igual a 2.500, que multiplica 1 mais 0,05 vai ser 1,05. Aqui eu já posso tirar o parênteses que eu já estou resolvendo, né? Então aqui é elevado a 12. Então ficou 2.500 vezes 1, elevado a 12. Primeiro eu preciso resolver essa potência para depois eu multiplicar. 1,05, ele 12 vezes é 1,05 vezes 12 vezes 0,5, 12 vezes. Então, imagina aí que vai dar um número aí, não tem nem como a gente ficar resolvendo isso, né? Aqui, 12. Vou fazer aqui na calculadora 1,05 elevado a 12. Deu 1,79 e bastante casas decimais aqui. A gente vai trabalhar com a aproximação também, né? 1,79. Então aqui, ó, o montante vai ser igual a 2.500 vezes, só aqui, ó, a gente vai trabalhar com aproximado, 1,79. Esse montante vai ser igual aproximadamente, porque eu trabalhei aqui com a aproximação, vai dar aí 4.489. 4.489,64 centavos. Certo? Então, essa multiplicação 2.500 vezes 1,79, chegamos aí no montante aí de R$ 4.489,64. Bom, a questão pede também o juro. Então, o juro é igual ao montante subtraindo o capital. O juro vai ser 4.489,64 menos 2.500, que foi o nosso capital. Fazendo essa subtração, vamos chegar aí no valor de, subtraindo aqui, 2.500, 1.500 vai dar 1.900, né? 1.989. 1.989,64. Então aqui está o nosso juro aí geral, gerado aí nesse período de um ano, essa taxa com essa aplicação de 2.500, certo? Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Podemos avançar então? Vamos lá então. Vamos próxima questão. Agora a letra C. A letra C fala o seguinte: um capital de R$ 100 aplicado a uma taxa de 16% ao ano, prazo de 3 anos. Então, a letra C, um capital de R$ 100 aplicada a uma taxa de 16% ao ano, a um período de 3 anos. Tá? Então, aqui a gente precisa o que? Alterar? Não, aqui ó, tá em anos, tá em ano. Então, só montar a nossa conta. Aqui a gente vai utilizar 0,16. Lembrando que é dividido por 100. Então,
Montante igual capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa elevado a N. Então, esse montante vai ser igual a R$ 100, que é o capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa, que é 0,16, arrumando aqui, elevado ao cubo. Então, vamos ter que montante vai ser igual a R$ 100, que vai multiplicar 1,16 elevado ao cubo. Resolvendo, essa aqui é 1,16 vezes 1,16 vezes 1,16. 3 vezes. Esse valor vai ser igual, aproximado, né? 1,56. Então, isso aqui, ó, montante vai ser igual a 100, aproximado aqui, 1,56. Portanto, esse valor aqui, só vou colocar só uma casa decimal aqui, porque quando a gente multiplica por 100, a gente vai ter uns centavos aqui. Então, montante vai ser igual aproximado multiplicado por 100, a vírgula de duas casas. Então, vamos ter R$ 156,08. Certo? Aproximado, porque aqui ainda teria mais casas decimais. Certo? Bom, esse aqui é o nosso montante. Então, falta ainda o juro. Juro é igual ao montante subtraindo o capital. Juro é igual a 156,08 centavos subtraindo R$ 100, que é o nosso capital. Então, juro vai ser igual a 156,08 centavos subtraindo 100, vai restar aí R$ 56,08. Tranquilo? Tranquilo, né? CQD, só para lembrei aí do professor de faculdades, todo exercício ele colocava CQD, como queria demonstrar. Então vamos avançar, né? Tranquilo, nenhuma dúvida. Vamos na letra D aí. Então a letra D vai ser um capital de R$ 900 aplicado a uma taxa de 27% ao ano com prazo de 6 meses. Um capital de R$ 900 aplicado a uma taxa de 27% ao ano, período de 6 meses. Capital de R$ 900, taxa 27% ao ano, período de 6 meses. Bom, então aqui ó, a gente já sabe que vão ter que mexer aqui, né? Diferentemente do juro simples, que poderia alterar isso aqui também, agora a gente não pode, né? Aqui a gente só pode mexer no período. Taxa a gente deixa quietinha lá. Então, para a gente precisa transformar 6 meses em um ano. Isso equivale a quantos anos? Vamos ter que trabalhar com número decimal, né? Tá? Então, 6 meses é metade, né? Um ano são 12. Então, 6 é metade, metade, a gente representa o quê? 0,5, né? Então, esse N aqui, ó, a gente vai ter que trabalhar com 0,5, tá? Esse período. 0,5. Desculpa, aqui eu já transformei o A, né? É o Azinho aí de ano. Que a gente, 6 meses equivale a 0,5 anos, metade, tá? Se for um número aqui que vocês não conseguem identificar isso, como é que você precisa para transformar? Precisa fazer a continha para poder transformar aí. Digamos, se apareceu aqui 8, 10, você não sabe assim identificar,
qual que é essa proporção em decimal ao ano. Trabalha com a regrinha de 3, né? Um ano equivale a 12 meses. Aqui agora você tem 6 meses, o 6 fica aqui fica o x. Regrinha de 3, você vai chegar a 0,5. Se for 8 aqui, não consigo identificar 8 aqui, a proporção em ano vai ser quanto? Coloca aqui, 8. Se eu quero saber 8 meses, eu não sei quanto que vale em ano, regrinha de 3, e assim por diante, tá? Qualquer número que você colocar aqui, um 3 meses, quanto que vai valer, consegue calcular. Tranquilo? Então vamos aplicar a fórmula. Montante vai ser igual capital que multiplica 1 somado mais a taxa elevado a n. Montante vai ser igual a R$ 900 que multiplica 1 somado aqui 0,27, tá? Que a gente vai utilizar 0,27 elevado ao expoente 0,5. Então aqui vamos ter montante igual a R$ 900 que multiplica 1 vírgula, somando 1,1 mais 0,27 vai dar 1,27, né? Aqui eu já posso até tirar, eu já estou resolvendo. Elevado a 0,5. Bom, 1,27 elevado a 0,5 na calculadora aí, ó, vamos ter esse valor aí igual a, fazer aqui, ó, 1,27 elevado a 0,25. 1,12 aproximado, né? 1,20. Montante, vou aproximar aqui, vai ficar 900 que multiplica 1,126. Vou pôr aqui só as 4 aqui, que é quando a gente multiplica, 2 zeros, vai ficar aqui esse valor. Bom, fazendo essa multiplicação, vamos ter aí um montante de R$ 1.014, né? Montante vai ser igual 1.014, alguns centavos, 25 centavos. 25 centavos, aproximado, tá? Porque aqui tem outras casas decimais. Então, mas vai dar aproximadamente aí R$ 1.014,25. Certo? Dúvida aí? Isso, a colega tá perguntando aí, fazendo observação, se a questão aí, digamos que vinha aqui, 90 dias. Possa ser, ela aparecer em dias, tá? 90 dias. 90 dias é equivalente a quanto? Lembra que eu falei no início lá que é 30 dias cada mês? Você dividir 90 por 30 vai dar 3. Então, equivalente a 3 meses, tá? Que aqui no caso aqui, se a questão aqui em anos aqui, você coloca 3 aqui e faz a regrinha de 3, certo? Exatamente, a questão pode vir aqui no caso aqui, eu poderia ter aparecido aqui 180 dias, tá? Porque 6 meses são 180 dias. Então, poderia aparecer 180 dias, e aí a gente tem que fazer aí essa correspondência em mês ou em ano, que a gente precisa de acordo a taxa, tá? Tranquilo? Só uma observação aqui, pessoal, no número decimal aqui, ó, 0,5. Trazendo esse número para cá, ó, 1,27, não sei se vocês lembram isso lá na potenciação, quando é 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2, né, que é metade. Isso aqui é metade. Assim, ó, a gente representa assim, ó, meio.
tá? Isso aqui, ó, representando em forma de decimal, isso aqui é a raiz quadrada, tá? Então, ó, raiz quadrada de 1,27. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? A raiz quadrada, esse 2 eu não coloquei, ó, porque é aqui o índice da raiz, digamos que já é o padrão, né? Se fosse um 3 aqui, aqui seria a raiz cúbica. E assim por diante, tá? Só para que vocês entendam que, no caso, é esse aqui, ó, a raiz quadrada de 1,27, vai dar aproximadamente isso aí. Só para a gente relembrar lá das propriedades da potenciação. Bom, essa questão não acaba aqui não, né? Faltou os juros aqui, ó. Juro é igual montante subtraindo capital. Então, vamos ter aqui montante 1.014,25, subtraindo 900. 900 para mim vai dar aí 114, né? Então, juros é igual a 114,25 centavos. Tranquilo? Beleza, né? Nenhuma dúvida até aqui. Ótimo. Podemos agendar a prova então. Bom, eu falei no início um pouquinho lá do logaritmo, né? Vamos ver então a questão aí de logaritmo aí, só para a gente ver aí como que a gente aplica, né? Como que a gente aplica o logaritmo aí em uma questão de juros compostos? Só não vão pirar, viu? Mas existe a possibilidade. Vamos ver aqui um exemplo aqui que envolve o logaritmo. Bom, a questão é o seguinte: o investidor aplicou R$ 10.000 em um fundo de investimento que rende 12% ao ano de juros compostos. Qual que é o menor número inteiro de meses necessário para que o montante dessa aplicação seja de R$ 50.000? Ele aplicou lá R$ 10.000 e precisa aí que esse valor chegue em 50 mil. Então, ele quer saber quanto tempo esse dinheiro tem que ficar lá naquele investimento de 12% ao ano para chegar nesse valor aí desejado, né? Bom, então vamos lá. 12% ao ano é equivalente a uma taxa anual, tá? De uma poupança aí, é em torno disso, né? Uma poupança, ela gera em torno aí de 12% ao ano. Então vamos ver lá esse exemplo aí, envolvendo aí logaritmo. Bom, então, pegando aí os dados que ele nos fornece, capital 10.000, né? Capital 10.000. A taxa de 12% ao ano. 12% ao ano. 12% ao ano. E o período não tem, né? Período aqui, ó, é a nossa interrogação. Ele não determinou o período, que a gente precisa calcular esse período. E determinou o montante. O montante ele nos deu, né? O montante que é o precisa chegar a 50 mil. Ele deseja que esse capital aí chega nesse determinado valor aí, ó, nesse montante aí de 50 mil reais. Tá? Então aí a gente vai aplicar a fórmula. Bom, montante 50 mil, já tenho, ó, então vou escrever a fórmula. Montante igual 1 mais I elevado a N. Então aqui o montante 50 mil, já tenho. Igual capital 10 mil, também já tenho. Multiplica aqui um somado mais a taxa, já tenho também. Então,
taxa 0,12, né? 0,12 elevado a n, porque o n é a nossa incógnita. Então, montei a conta de acordo com os dados. Até aqui ainda não fiz conta nenhuma, só coloquei as informações e a partir daqui agora a gente vai desenvolver os cálculos aí. Sabemos que dentro do parênteses a gente pode somar aqui, né? Então, vamos lá, somando. Então, 50 mil vai ser igual a 10 mil, que vai multiplicar 1,12 elevado a n. Bom, aqui eu não posso multiplicar, né? Jamais. Se aqui eu tenho que calcular primeiro a potência, eu não posso multiplicar esse, que aí eu tô aí quebrando aí os parâmetros aí da matemática, né? Primeiro potência, primeiro essa potência para depois multiplicar. Mas como a nossa incógnita está aqui, então esse aqui eu não posso fazer. O que eu posso fazer é o seguinte, aqui não está multiplicando, operação inversa. Está multiplicando, passo dividindo. Então eu posso passar esse aqui dividindo. Ou seja, vai ficar ó, 50 mil dividido em forma de fração por 1.000. Desculpa, 10 mil aqui, né? 10 mil. E aqui no segundo membro aqui ficou só 1,12 elevado a n. Bom, isso aqui, posso cortar aqui, ó. 4 zeros, 4 zeros. Sobrou o quê? 5 dividido por 1, 5. Então, 5 é igual a 1,12n. Bom, aqui é que a gente chega, pessoal, em uma situação que a gente precisa saber aqui do logaritmo. Porque a nossa incógnita está, ó, no expoente. Aqui, para mim, digamos, eliminar as bases e trabalhar com os expoentes, eu teria que saber aqui, ó, qual que é a base, qual que é o expoente que 1,12 aqui, ó, colocar essa mesma base, colocar desse outro lado aqui para dar 5. Ou seja, eu tendo base de 1,12, qual seria o expoente para que o resultado dê 5? Então, aí é onde que a gente utiliza o logaritmo, tá? Qual que é a base? Qual que é, no caso aqui, ó, a base que a gente utiliza ali, ó, para que o resultado, dê 5. E aqui eu não sei nem o resultado, nem qual que é a base aqui, ó. Entendeu? Então, desculpa que a base aqui eu já estou comparando para ficar igual aqui para mim, digamos, suspender a base e trabalhar só com os expoentes. Posso representar assim, ó, a base de 1,12, qual seria esse expoente aqui para o resultado de 5, e aí depois eu posso cortar aqui as bases para mim saber o resultado. Então isso aqui, ó, vou trazer aqui para o outro lado aqui, para mim representar isso na forma, no caso aí do logaritmo. Eu posso simplesmente, no caso aqui, trabalhar aqui com logaritmo de 5. Logaritmo de 5. Então, eu vou representar assim, ó, log de 5. Dividido. Posso representar aqui, ó, dividido por log. Dividido por log. Por log, no caso aqui, a base 10 não precisa quando a base aqui é 10 aqui, não precisa pôr, tá? No caso aqui é de 1,12. Então aqui, ó, representando isso aqui, ó, log de 5 dividido por log de 12, tá? No caso aqui, passou dividindo aqui, né? Bom, e aí agora que a gente chega na questão aqui, ó, que esse, para mim, chegar aqui nessa base aqui, ó, vai dar número decimal. Então, só através da calculadora aí para a gente chegar nesses valores aí, né? Então aqui, ó, calculadora científica, ela tem a opção, tá? Da gente trabalhar o logaritmo aqui, ó, log. Então,
esse exercício aqui especificamente a gente precisa da calculadora, tá? Para a gente calcular esse logaritmo. No caso aqui, logaritmo de 5. Vai dar zero. Só fazendo aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, log, cadê o logaritmo de 5 igual a 0,69, um número decimal também muito longo aí, mas a gente trabalha com a aproximação, 0,6989, esse número aí, dividido por agora log de 1,2, log de 1,12. Vai dar 0,4921, aproximado também, tá? E essa divisão aí vai dar aí 14,2. Fazendo essa divisão, 14,2. Só ressaltando que no caso aqui é o N, né? É o valor do nosso N. Ele pergunta qual o menor tempo aí de inteiro. Ele pergunta o número inteiro, né? Na questão, ó, qual o número inteiro e o menor número inteiro para a gente conseguir atingir esse montante. Se deu 14,2, ou seja, N aqui, ó, só ressaltando que esse N ele vai ser o quê? Em mês ou em ano? Vai ser em ano, né? Porque a nossa taxa está em ano. Ou seja, 14 anos, vírgula alguma coisa, mas ele quer saber o menor inteiro. Então teria que ser 15, né? Porque se eu colocar 14, 14 vai dar um pouco menos. Vai dar, tem que ser passar de 14 anos, né? Tem que passar um pouquinho de 14, que daria 14,2 é 14 e alguns meses. Então, como a questão exige número inteiro, então tem que pôr aqui 15 anos. Então, a resposta aqui, ó, concluindo aí, ele consegue atingir esse montante aí em 15 anos. Então, ele fez essa aplicação. Essa aqui é geralmente a taxa aí do anual de banco, tá? Caderneta de poupança normal aí geralmente gera em torno disso. E aí, em 15 anos, ele consegue atingir aí esse montante. Tranquilo, pessoal? Viu aí que já é um pouquinho mais complexa, porque digamos que esse logaritmo, ó, ele não é um logaritmo, ele não é um logaritmo exato, né? É um número aí de decimal. Só lembrando que aqui, no caso aqui, não apareceu o número, seria o logaritmo de 10. Dúvidas? Não, né? Estão tranquilos. É... Então, por hoje, pessoal, ficamos alguns minutinhos aí, mas eu vou postar lá deixar lá só duas questões aí envolvendo juros compostos, para que vocês façam. Eu vou postar lá é, lá na plataforma, tá? A questão, eu vou pegar do livro aqui e eu posto lá a questão de juros compostos. Tranquilo? Então encerramos a aula por aqui. Eu vou postar na próxima aula e a gente já vai vir já com fazendo essas correções das atividades que já passaram até aqui. E aí depois a próxima trilha que a gente ainda vai entrar, mas ainda é lá na outra semana ainda, né? Próxima trilha lá. Que a próxima trilha de vocês vai ser
Acho que é geometria, né? Deixa eu conferir aqui. É os triângulos retângulos. Geometria plana. Triângulo retângulo. Certo? Aí depois a gente vai estar marcando, agendando a aula, mas isso aí ainda lá na outra semana, ainda que entra essa outra trilha aí, a trilha 4, né? Então, encerramos por aqui. Bom dia. Vou postar lá também a chamada, tá? Então, vai lá na plataforma para registrar a presença de vocês e também deixar